Há quem diga que a vingança é um prato que se come frio. Eu discordo. Acho que é melhor servida com uma porção de policiais e uma porção generosa de documentação legal. Mas estou me precipitando. Deixe-me começar do começo, porque esta história é sobre traição familiar e o que acontece quando você pressiona alguém demais. Meu nome é Eleanor Hartwell, e 6 meses atrás, meu próprio filho me internou no Sunset Manor Assisted Living enquanto ele se mudava para minha casa colonial de 4 quartos, totalmente quitada, no subúrbio. A casa onde eu o criei, a casa onde seu pai e eu passamos 43 anos de casamento, a casa que deveria ser meu santuário nos meus anos dourados. Em vez disso, acabei dividindo um quarto com Gladys Petton, que insistia em assistir a programas de jogos no volume máximo e criticava tudo, desde minha escolha de pijama até meu vocabulário rebuscado. A ironia não me passou despercebida. Passei minha carreira como assistente jurídico, ajudando advogados a lidar com casos complexos, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. No entanto, lá estava eu, legalmente impotente, enquanto meu filho de 38 anos, Derek, sistematicamente destruía minha vida com documentos falsificados e uma avaliação médica falsa. Se você estiver assistindo, inscreva-se e me diga de onde está assistindo. Derek sempre foi o que meu falecido marido, Frank, chamaria de ambicioso e criativo. Frank, Deus o abençoe, era um contador que seguia orçamentos e planos quinquenais. Derek seguia qualquer plano que parecesse promissor naquela semana. Ao longo dos anos, Frank e eu salvamos mais vezes do que eu gostaria de contar. Negócios falidos, investimentos ruins, dívidas de cartão de crédito que pareciam se multiplicar da noite para o dia. Lembro-me de quando Derek tinha 12 anos, ele vendia ingressos VIP para as crianças da vizinhança usarem na piscina do nosso quintal. O problema? Nossa piscina estava sendo reformada e não passava de um poço de construção lamacento. Quando pais irritados apareceram, Derek calmamente explicou que a havia anunciado claramente como uma piscina de experiência em construção e ofereceu cheques para a chuva. Mesmo assim, Frank riu e disse que Derek seria um ótimo vendedor algum dia. Eu temia que ele fosse um ótimo vigarista. Aos 16 anos, Derek falsificou a assinatura de Frank para que ele matasse aula e fosse a um cassino com a namorada. Quando confrontado, ele alegou que se tratava de uma visita à faculdade com passeios educativos. Frank acreditou nele. Liguei para o cassino e descobri que eles não tinham esse programa. Aos 18 anos, Derek nos convenceu a assinar como fiadores de um Honda confiável, que, na verdade, era um carro esportivo modificado. O carro quebrou em um mês e foi retomado quando Derek parou de pagar. No início dos seus 20 anos, Derek passou por sua fase empreendedora, negócio de reforma de casas, empreendimento com food truck, loja de roupas online, todos fracassaram espetacularmente. A cada vez, Derek aparecia com lágrimas nos olhos e discursos sobre o quão perto estivera do sucesso. Frank assinava outro cheque. Eu observava o rosto de Derek e via alívio, não vergonha. Aos 22 anos, Derek voltou para casa depois que seu último empreendimento, algo envolvendo criptomoedas que ele nunca conseguiu explicar com clareza, não deu em nada. Ele ficou por 8 meses, período em que descobrimos que ele vinha abrindo cartões de crédito usando nosso endereço sem nos avisar. Quando confrontado, Derek alegou que era um mal-entendido e que ele havia planejado nos contar, mas estava esperando o momento certo. O momento certo, aparentemente, nunca chegaria. O incidente do cartão de crédito foi meu sinal de alerta. Comecei a prestar mais atenção às histórias de Derek, procurando inconsistências. O que encontrei me alarmou. Derek havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de justificar qualquer comportamento, de reformular qualquer falha como culpa de outra pessoa, de se apresentar como vítima de circunstâncias além do seu controle. Quando eu apontava padrões em seu comportamento, ele ficava bravo e me acusava de não apoiá-lo, de ser negativo e crítico. Frank e eu tivemos nossa primeira briga de verdade por causa do Derek quando ele tinha 25 anos. Derek tinha pegado dinheiro emprestado para dar entrada de um apartamento e voltou um mês depois dizendo que o proprietário havia retido a entrada ilegalmente e que ele precisava de mais dinheiro para um lugar diferente. Quando sugeri que o Derek poderia estar mentindo, o Frank ficou furioso comigo. Ele é nosso filho, Eleanor, disse ele. Se não acreditarmos nele, quem acreditará? Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que os problemas do Derek não eram azar. Eram escolhas ruins. E pior, estavam se tornando escolhas calculadas.
Aos 28 anos, Derek pegou meu carro emprestado para o que ele disse ser uma tarefa rápida e o devolveu 3 dias depois, amassado e quase sem gasolina. Sua história sobre ajudar um amigo a se mudar por 3 estados mudava a cada vez que ele a contava. Primeiro, o amigo estava se mudando de Maryland para Virgínia, depois de Maryland para Carolina do Norte. Na terceira vez que ele contou, Derek alegou que estava ajudando em uma mudança beneficente para vítimas de furacões e não conseguia entender por que eu estava sendo tão egoísta com o desgaste de um carro velho. Frank sempre acreditou nas explicações de Derek. Ele tem um bom coração, dizia Frank. Ele só precisa encontrar seu caminho. Comecei a suspeitar que o caminho de Derek sempre envolveria tirar vantagem das pessoas que o amavam. O padrão ficou ainda mais claro quando Derek se casou com Jennifer. Ela era uma moça doce, de boa família, e eu percebi que ela amava Derek de verdade. Mas também notei como Derek apresentava diferentes versões das histórias para diferentes pessoas. Para Jennifer, ele era vítima de pais exigentes que não entendiam seu espírito empreendedor. Para nós, ele era o filho amoroso tentando construir um futuro digno de sua esposa maravilhosa. Para seus sogros, ele era o jovem ambicioso que trabalhava duro para sustentar a filha. Derek tinha se tornado um mestre em ler as pessoas e dizer exatamente o que elas queriam ouvir. O que mais me preocupava era que eu não tinha mais certeza se Derek sequer sabia que estava mentindo. Ele parecia genuinamente acreditar em qualquer versão da realidade que fosse mais conveniente no momento. Quando o primeiro filho de Derek e Jennifer nasceu, Derek passou pelo que só posso descrever como uma transformação de personalidade. De repente, todas as conversas giravam em torno de suas responsabilidades como pai, sua necessidade de sustentar a família, sua preocupação com o futuro financeiro deles. Ele começou a comentar que Frank e eu estávamos com dinheiro sobrando, o que poderia ajudar a garantir a educação e o futuro dos filhos dele. Não estou pedindo esmolas, dizia Derek durante os jantares de domingo. Estou falando de investimentos familiares, de construção de riqueza multigeracional. Algumas famílias entendem que o dinheiro deve beneficiar toda a família, não ser acumulado apenas por uma geração. Frank achava essas conversas inspiradoras. Ele falava sobre o pensamento maduro de Derek e como se orgulhava de Derek pensar a longo prazo na segurança financeira da família. Eu as achava calculistas e manipuladoras. Derek não demonstrava preocupação com o futuro dos filhos. Ele estava preparando o terreno para pedidos financeiros maiores. Os pedidos começaram pequenos. Algumas centenas para reparos de carro que pareciam acontecer com uma frequência suspeita. 1.000 para o que Derek chamou de melhorias essenciais na casa, mas que pareciam ser upgrades de luxo. 5.000 para o que Derek descreveu como uma oportunidade de negócio única que daria suporte à família por gerações, mas que acabou se revelando mais um esquema para enriquecimento rápido. A cada vez, Derek apresentava planos e projeções detalhados. Ele falava sobre retorno sobre o investimento e legado familiar, e como esse dinheiro não era um empréstimo, mas uma parceria familiar. Frank ficou impressionado com a linguagem empresarial e o planejamento de Derek. Eu estava preocupado com o quão polidas as apresentações de Derek haviam se tornado. Parecia que ele estava dando um golpe nos próprios pais. Quando Frank morreu, 3 anos atrás, de um ataque cardíaco repentino, a dor de Derek durou exatamente até a leitura do testamento. Frank havia me deixado tudo, a casa, as economias, a pensão, tudo. Derek recebeu uma herança modesta, mas só depois que eu faleci. Eu conseguia ver as engrenagens girando na cabeça de Derek durante aquela reunião com o advogado. Mãe, disse Derek depois, acho que o papai pode ter cometido um erro no testamento. Você sabe como ele estava ficando confuso perto do fim. Frank não estava nem um pouco confuso. Ele estava afiado como sempre até o ataque cardíaco, mas o comentário de Derek me fez perceber que ele já estava planejando seu próximo passo. Nos meses seguintes, Derek se tornou o filho perfeito. Visitas diárias, ofertas de ajuda financeira, sugestões sobre como adicionar seu nome a contas em caso de emergência. Ele levava Jennifer e os filhos para jantares em família, onde conversavam sobre minha idade avançada e como eu poderia precisar de apoio em breve. Estamos preocupados com você morando sozinho nesta casa grande, Derek dizia. E se alguma coisa acontecesse? E se você caísse e não conseguisse ajuda? Achamos que você deveria pelo menos considerar suas opções. Jennifer intervinha, preocupada com meu esquecimento ou fadiga. Eleanor,
você parece mais cansada ultimamente. Está dormindo o suficiente? Já pensou em pedir ajuda em casa? Alguém para cuidar de você durante o dia? Olhando para trás, percebi que essas não eram observações inocentes. Elas estavam construindo um caso. Cada sinal normal de envelhecimento estava sendo documentado e amplificado. Cada pequeno lapso de memória era tratado como evidência de declínio. Cada vez que eu escolhia ficar em casa em vez de sair era caracterizado como isolamento e retraimento. Foi então que Derek começou a levar o Dr. Marcus Webb aos jantares em família. Supostamente amigo da família e neurologista, o Dr. Webb fazia observações casuais, porém preocupadas, sobre meu peso, meu nível de energia, minha memória. Ele fazia perguntas aparentemente inocentes sobre minha rotina diária, meus padrões de sono, meu apetite. Elaner, você parece ter perdido um pouco de peso desde a última vez que te vi, dizia o Dr. Webb durante a sobremesa. Você está se lembrando de fazer refeições regulares? Às vezes, quando estamos de luto, esquecemos de cuidar de nós mesmos adequadamente. Ou, essa é uma história interessante sobre o seu jardim, Elaner. Mas você não nos contou algo diferente sobre as rosas da semana passada? A memória pode ser complicada quando lidamos com estresse e luto. Derek convenientemente esqueceu de mencionar que o Dr. Webb havia perdido sua licença médica em 2 estados por falsificação de registros e tinha dívidas de jogo que faziam os problemas financeiros de Derek parecerem insignificantes. Descobri isso mais tarde, durante minha investigação, mas, na época, eu estava começando a me questionar. Será que eu estava esquecendo coisas? Será que eu não estava cuidando de mim direito? A manipulação psicológica era sutil, mas implacável. Derek me fazia a mesma pergunta 2 vezes na mesma conversa e depois demonstrava preocupação quando eu dava a mesma resposta nas 2 vezes, dizendo que eu parecia preso em certos tópicos. Jennifer me lembrava de conversas das quais eu não me lembrava, e depois ficava preocupada quando eu não conseguia me lembrar delas. O Dr. Webb comentava sobre como o luto poderia afetar a função cognitiva e como era importante monitorar as mudanças no pensamento e no comportamento. Eles estavam me manipulando, embora eu não percebesse na época. Eles me faziam duvidar das minhas próprias percepções, da minha própria memória, da minha própria competência. Cada variação normal de humor ou energia era tratada como um sintoma. Cada detalhe esquecido era evidência de declínio. Cada preferência pela solidão era caracterizada como um isolamento perigoso. A armadilha estava armada com maestria. Derek estava documentando tudo. A vez em que esqueci onde coloquei as chaves do carro e passei 10 minutos procurando por elas antes de encontrá-las na bolsa, onde sempre estavam. A tarde em que o chamei pelo nome do pai enquanto contava uma história sobre as viagens de pesca deles, o que qualquer viúva em luto faria. A noite em que queimei o jantar porque estava lendo um livro particularmente envolvente e perdi a noção do tempo, o que aparentemente constituía evidência de um declínio cognitivo perigoso. Derek havia transformado o comportamento humano normal em um estudo de caso médico. Ele tinha fotos do frango levemente queimado, registros de ligações telefônicas em que o chamei pelo nome de Frank, anotações detalhadas sobre cada vez que eu havia procurado algo ou feito a mesma pergunta 2 vezes. Coisas normais que aconteciam com todos se tornaram evidências do declínio na narrativa cuidadosamente elaborada de Derek. O que mais me assustou foi o profissionalismo com que tudo parecia. Derek claramente havia pesquisado os sintomas de demência e estava marcando os seguintes itens: esquecimento, certo, confusão com nomes e datas, certo, dificuldade com tarefas familiares como cozinhar, certo. Ele havia criado um cronograma que mostrava deterioração progressiva ao longo de 6 meses, quando, na verdade, eram apenas 6 meses de luto normal e adaptação à vida solitária. A falsa avaliação de competência aconteceu numa terça-feira de março, exatamente 6 meses após a morte de Frank. O Dr. Webb apareceu na minha porta sem avisar, alegando que Derek o havia chamado porque estava seriamente preocupado com meu comportamento recente. Ele tinha uma maleta médica e documentos com aparência oficial, e fiquei tão confuso com sua aparição repentina que o deixei entrar. O Derek mencionou que você tem tido algumas dificuldades ultimamente, disse o Dr. Webb, acomodando-se à mesa da minha cozinha e pegando formulários. Achei que seria uma boa ideia fazer uma avaliação cognitiva rápida, só para estabelecer uma base e tranquilizar a todos. Suas perguntas tinham o objetivo de me fazer tropeçar, embora eu não percebesse na época.
Ele me pedia para contar de 100 para 7, de trás para frente, enquanto embaralhava papéis ruidosamente e batia a caneta na mesa. Toda vez que eu parava para pensar, ele me interrompia com um comentário sobre quanto tempo eu estava demorando ou perguntava se eu precisava de ajuda para lembrar onde estava. Ele me mostrou a foto de um relógio marcando 3h15 e perguntou que horas seriam em 45 minutos. Mas, quando olhei com atenção, percebi que o relógio na foto não tinha ponteiro de minutos, apenas um ponteiro de horas apontando entre o 3 e o 4. Quando mencionei isso, ele fez uma anotação com grande floreio e murmurou algo sobre pensamentos paranoicos e desculpas. Ele me pediu para lembrar de 3 palavras: maçã, bicicleta e democracia. Depois, passou 10 minutos fazendo perguntas rápidas sobre meu histórico médico, meus medicamentos, meus relacionamentos familiares e minha situação financeira. As perguntas vieram tão rápido que eu não consegui processá-las direito. E quando ele voltou para pedir as 3 palavras, eu só conseguia me lembrar de 2 delas. Senhora Hartwell, disse-ele com solenidade ensaiada, receio que os resultados sejam bastante preocupantes. A senhora está apresentando sinais claros de comprometimento cognitivo e perda de memória. Seu filho tinha razão em se preocupar. Para sua própria segurança e bem-estar, a senhora precisará de cuidados supervisionados. Tentei argumentar, tentei apontar que suas perguntas eram confusas e que seus métodos de teste pareciam pouco ortodoxos. Mas o Dr. Webb apenas fez mais anotações e assentiu gravemente. A negação é muito comum em casos como este, ele me disse. Muitos pacientes não reconhecem suas próprias limitações, o que os torna mais vulneráveis a acidentes e exploração. Na sexta-feira, Derek tinha tutela de emergência. A rapidez deveria ter sido meu primeiro sinal de que algo estava errado. Na Pensilvânia, os processos de tutela costumam levar semanas, com períodos de espera obrigatórios, audiências judiciais e oportunidades para a suposta pessoa incapacitada contestar a petição. Mas Derek, de alguma forma, conseguiu que tudo fosse aprovado em 3 dias, alegando que minha condição estava se deteriorando rapidamente e que eu estava em perigo imediato. Na segunda-feira seguinte, eu estava no Sunset Manor Assisted Living, e Derek estava se mudando com a família para minha casa. A transição aconteceu tão rápido que eu mal conseguia processar. Na terça-feira, eu estava morando de forma independente em minha própria casa. Na segunda-feira, eu estava dividindo o quarto com uma mulher que insistia que o volume da TV fosse aumentado para um nível capaz de acordar os mortos, comendo comida institucional em bandejas de plástico e ouvindo quando eu poderia tomar banho e quais atividades eu deveria participar. É para o seu bem, mãe, disse Derek quando veio me visitar no segundo dia. Ele trouxe flores e falou naquele tom excessivamente paciente que as pessoas usam com crianças e deficientes mentais. A equipe aqui é treinada para cuidar de pessoas com a sua condição. Você estará muito mais segura aqui, e teremos tranquilidade sabendo que você está sendo cuidada adequadamente. Tentei dizer a ele que me sentia bem, que não precisava daquele nível de cuidado, que queria ir para casa. Derek apenas sorriu tristemente e deu um tapinha na minha mão. Sei que é difícil de aceitar, mas o Dr. Webb explicou que a falta de discernimento faz parte da doença. Você não percebe quanta ajuda realmente precisa. Jennifer também estava lá, parecendo desconfortável, mas me apoiando. Limpamos seu armário e trouxemos algumas das suas roupas favoritas, disse ela, apontando para uma mala que continha talvez um quarto do meu guarda-roupa. E faremos questão de visitá-lo regularmente. E a minha casa? Perguntei. E as minhas coisas? Derek e Jennifer trocaram um olhar que não gostei. Não se preocupe com a casa, mãe, disse Derek. Estamos cuidando do momento. Sistema, de tudo. O importante é que você se concentre na sua saúde e na adaptação ao seu novo lar. Algo na maneira como ele disse a casa nova me fez gelar o sangue. Não era algo temporário. Derek não planejava que eu jamais deixasse Sunset Manor. Naquela noite, deitado na minha estreita cama institucional, ouvindo o ronco de Gladys e os sons do plantão noturno fazendo suas rondas, comecei a entender o que havia acontecido comigo. Derek não havia me resgatado de uma situação perigosa. Ele havia criado uma situação perigosa e depois me resgatado dela. Ele havia fabricado uma crise médica e se posicionado como o filho responsável cuidando de sua mãe em declínio. Mas Derek cometeu um erro crucial. Ele me subestimou.
30 anos como assistente jurídico ensinam algumas coisas sobre o sistema jurídico. Ensinam que documentação é tudo. Que sempre há um rastro de papel e que criminosos amadores, por mais espertos que se achem, sempre deixam evidências. Também ensinam que o mais importante em qualquer batalha jurídica é saber quem são seus aliados e como construir um caso sistematicamente. O primeiro erro de Derek foi presumir que estar em Sunset Manor me isolaria de pessoas que poderiam ajudar. Ele não sabia que minha colega de quarto, Gladys, era uma secretária jurídica aposentada que havia trabalhado para o escritório de advocacia de família mais importante da cidade por 42 anos. Querida, disse Gladys no meu terceiro dia, parando juíza Judy para me olhar seriamente, aquela história que você me contou sobre como veio parar aqui fede mais do que o especial de peixe de terça-feira. E acredite, isso quer dizer alguma coisa. Gladys podia ter 78 anos e ser viciada em game shows, mas tinha a mente jurídica afiada de alguém que passou 4 décadas gerenciando casos complexos. Ela começou a fazer as perguntas certas. Por que Derek havia recebido tutela de emergência sem uma audiência adequada? Onde estava o aviso prévio obrigatório de 30 dias que deveria dar tempo aos familiares para se oporem? Por que eu não havia sido nomeada representante legal durante a avaliação de competência? Ou o sistema falhou espetacularmente, disse ela, ajeitando seus óculos enormes, ou alguém lubrificou algumas rodas, e, na minha experiência, rodas não se lubrificam sozinhas. O segundo erro de Derek foi subestimar a equipe do Sunset Manor. Enquanto Derek os via como trabalhadores que recebiam salário mínimo e ignoravam qualquer suspeita, eu os via como seres humanos com suas próprias histórias, famílias e motivações. Margaret, a enfermeira da noite, estava se formando em direito e tinha um olhar aguçado para inconsistências. Bob, o ordenança, era um veterano do exército que entendia a traição familiar. A irmã Catherine, diretora da unidade, havia passado toda a sua carreira defendendo pacientes idosos que não conseguiam se defender. Margaret ficou particularmente intrigada com o meu caso. Durante seus plantões noturnos, quando a maioria dos residentes dormia e o prédio estava silencioso, ela se sentava comigo no posto de enfermagem e repassava os detalhes da documentação de Derek. Senhora Hartwell, disse ela certa noite, espalhando os papéis de Derek sobre a mesa sob as fortes luzes fluorescentes, já vi avaliações de competência legítimas, e esta não é uma delas. Veja este cronograma aqui. Seu filho entrou com o pedido de tutela antes mesmo da avaliação ser concluída. Isso não é um procedimento legal. Ela apontou para datas e assinaturas, explicando como o processo deveria funcionar. Você deveria ter sido notificado da petição. Você deveria ter tido a oportunidade de contratar seu próprio advogado. Você deveria ter tido uma audiência para contestar as alegações. Nada disso aconteceu. Bob, por sua vez, tinha suas próprias percepções sobre traição familiar. Como veterano, ele tinha visto muitos familiares tentarem se aproveitar de militares incapacitados para obter benefícios por invalidez e benefícios do Departamento de Assuntos de Veteranos, VA. São sempre as pessoas mais próximas, ele me disse enquanto me ajudava a chegar à sala de fisioterapia. Elas acham que sabem que você não vai revidar porque as ama. É isso que torna a situação tão perversa. Elas usam o seu próprio amor como arma contra você. A irmã Catherine foi mais cautelosa, mas eu conseguia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ela trabalhava na administração da saúde havia 30 anos e já tinha visto todo tipo de dinâmica familiar imaginável. Começou a fazer perguntas sutis sobre meu histórico médico, meu relacionamento com Derek e minha compreensão da minha situação jurídica. Eleanor, disse ela durante uma de nossas consultas semanais, quero que você saiba que, se alguma vez sentir que seus direitos não estão sendo respeitados, existem serviços de advocacia disponíveis. Às vezes, as famílias tomam decisões que consideram as melhores, mas isso não significa que essas decisões sejam juridicamente sólidas ou que realmente atendam aos melhores interesses da pessoa. O terceiro e mais crítico erro de Derek foi se mostrar arrogante. 2 semanas depois de se mudar para minha casa, Derek estava postando fotos nas redes sociais do seu novo escritório em casa, que por acaso era o escritório cuidadosamente organizado de Frank, onde ele guardava todos os nossos documentos importantes. Derek exibia as reformas que estavam planejando, os móveis novos que estavam comprando e os churrascos na vizinhança que estavam organizando. Ele estava vivendo a melhor vida na minha casa, com o meu dinheiro, enquanto eu deveria estar me deteriorando silenciosamente em uma instituição de acolhimento.
Mas enquanto Derek brincava de casinha, eu jogava o jogo longo. Minha descoberta veio de uma fonte inesperada: Harold Finn, outro morador de Sunset Manor que havia trabalhado como investigador particular por 30 anos antes do derrame. Harold mal conseguia falar, mas sua mente era extremamente afiada, e ele acompanhava minha história com interesse. Durante uma de nossas refeições compartilhadas na sala de jantar, ele me entregou um bilhete escrito com uma caligrafia trêmula: confira as datas nas assinaturas. Criminosos sempre confundem os detalhes, Foi então que percebi que a fraude de Derek, feita por amadores, havia deixado pistas por toda parte. Com a ajuda de Margaret, consegui acesso a um computador na biblioteca da instituição, supostamente para terapia cognitiva e para ajudar com meus exercícios de memória. Margaret ficou fascinada pelos aspectos jurídicos do meu caso e o viu como uma experiência real para seus estudos de direito. Juntos, começamos a construir um contra-argumento, documentando tudo o que podíamos encontrar sobre a documentação de Derek. Quanto mais investigávamos, mais óbvia se tornava a fraude de Derek. Tipos de caneta errados para as supostas datas de assinatura, registros médicos com sintomas contraditórios. Meu médico de verdade havia me dado boa saúde cognitiva poucas semanas antes do diagnóstico de Derek. Gladys, por sua vez, explorava sua rede de contatos jurídicos. 42 anos na área jurídica significavam que ela conhecia todo mundo, e todos lhe deviam favores. Ela fazia ligações durante seu happy hour, contatando advogados aposentados, assistentes jurídicos em atividade e funcionários de tribunal que se lembravam dela com carinho. Querida, anunciou ela certa tarde, enquanto a juíza Judy berrava ao fundo, encontrei sua prova irrefutável. 3 pessoas diferentes no tribunal se lembram de Derek pressionando-a sobre procedimentos de tutela acelerados. Ele fazia perguntas muito específicas sobre como contornar os períodos normais de espera e os requisitos de notificação. Esse não é o comportamento de alguém preocupado com o bem-estar da mãe. É o comportamento de alguém planejando um assalto. Ela me conectou com Patrícia Sanches, uma advogada especializada em direitos das pessoas com deficiência, especializada em casos de abuso de idosos. Patrícia concordou em se encontrar comigo em Sunset Manor, sob o pretexto de um seminário de educação jurídica que a irmã Catherine havia organizado para moradores interessados. Patrícia deu uma olhada na papelada de Derek e começou a rir, não um riso educado e profissional, mas o tipo de diversão genuína que surge ao ver algo tão obviamente fraudulento que chega a ser um insulto. Seu filho, disse Patrícia durante nosso primeiro encontro, é incrivelmente estúpido ou incrivelmente arrogante. Provavelmente ambos. As assinaturas falsificadas eram óbvias. Derek havia praticado minha caligrafia, mas cometeu erros cruciais com os tipos de caneta e padrões de pressão. A avaliação do Dr. Webb utilizou um teste cognitivo desmentido. O cronograma contradizia meus registros médicos reais. Mas a investigação de Patrícia revelou algo ainda pior. Derek vinha aplicando um golpe há meses. Os registros bancários mostravam transferências sistemáticas para suas contas. Cartões de crédito abertos em meu nome. Até um financiamento de carro usando meu número de seguro social sem meu conhecimento. Temos um caso criminal sólido, explicou Patrícia. Abuso contra idosos, fraude, roubo de identidade, falsificação. Seu filho está sujeito a uma pena de prisão grave. Agora, uma pessoa razoável poderia ter entrado com uma ação criminal imediatamente e deixado o sistema judiciário cuidar de tudo. Mas eu passei 6 meses vendo Derek morar na minha casa, dormir no meu quarto e postar fotos dele dando festas na minha varanda. Passei 6 meses comendo comida institucional, dividindo o banheiro com alguém que achava que roda da fortuna era arte sendo tratada com condescendência por enfermeiros que falavam comigo como se eu fosse uma criança confusa. Eu queria mais do que justiça legal. Queria que Derek se sentisse tão impotente e humilhada quanto ele me fez sentir. A inspiração veio durante uma das maratonas de Gladys sobre crimes reais. Estávamos assistindo a um documentário sobre crimes de colarinho branco, e um dos fraudadores condenados descrevia como se sentia invencível até o momento em que agentes do FBI entraram em seu escritório durante uma reunião do conselho. É isso, eu disse a Gladys. Derek se sente intocável porque acha que sou indefeso. Ele ficou descuidado e convencido. Ele está comemorando sua vitória enquanto as evidências de seus crimes estão espalhadas pelas redes sociais para todo mundo ver.
O aniversário de 39 anos de Derek se aproximava e, de acordo com suas postagens públicas nas redes sociais, ele planejava uma grande comemoração. Convidou metade da vizinhança, todos os seus amigos da faculdade, familiares e até alguns colegas de trabalho. A festa seria realizada na casa do Derek, embora ele ainda tomasse o cuidado de não declarar explicitamente a propriedade por escrito. Que pequena fraude astuta! Foi então que tive o que se poderia chamar de inspiração. Patrícia inicialmente relutou quando expliquei meu plano. Eleanor, entendo que você queira fazer uma declaração, mas aparecer sem ser convidada pode complicar nossa situação jurídica. Se parecermos vingativas ou teatrais, isso pode prejudicar nossa credibilidade no tribunal. Não sem ser convidado, corrigi. Estou chegando com a documentação legal adequada, testemunhas da polícia e cobertura da mídia. Não é um confronto. É uma restauração legal dos direitos de propriedade com total transparência. Margaret estava mais entusiasmada. Senhora Hartwell, isso é brilhante. A senhora não está apenas recuperando a sua casa. Está expondo as mentiras do Derek a todos que acreditaram nelas. Todas aquelas pessoas que tinham pena dele por ter que cuidar da sua mãe decadente verão exatamente que tipo de homem ele realmente é. Até a irmã Catherine, que costumava pregar perdão e reconciliação, pareceu intrigada com o plano. Eleanor, já vi muitas famílias se aproveitarem de parentes idosos. Às vezes, a responsabilização pública é a única coisa que cria consequências reais e previne futuras vítimas. Demorou um pouco para convencê-la, mas Patrícia finalmente concordou que minha abordagem, embora teatral, era perfeitamente legal. A documentação que restabelecia minha competência e meus direitos legais havia sido protocolada e aprovada. A investigação criminal sobre a fraude de Dererick estava em andamento, e eu tinha todo o direito legal de reivindicar meus bens. Os preparativos levaram 2 semanas e envolveram mais coordenação do que o dia de Patrícia trabalhou com o Ministério Público para coordenar o cronograma. Eu trabalhei com Gladys para garantir a cobertura da mídia. O sobrinho dela trabalhava para o jornal local, e uma das enfermeiras noturnas tinha uma filha que trabalhava como freelancer para a emissora de televisão regional. A irmã Catherine, que Deus a abençoe, organizou uma cerimônia de alta que coincidentemente coincidiu com o cronograma da festa de Derek. O plano era elegante em sua simplicidade. Eu chegaria à festa de aniversário de Derek com documentação legal comprovando minha competência, a polícia para testemunhar a recuperação da propriedade e a mídia para garantir que a história chegasse ao público. Derek seria humilhado na frente de todos para quem havia mentido, e sua fraude seria exposta da maneira mais pública possível. Margaret me ajudou a me preparar para o confronto como um advogado preparando uma testemunha-chave. Ensaiamos respostas às prováveis objeções de Dererick, revisamos a documentação legal até que eu conseguisse citá-la de memória e até ensaiamos minha entrada para garantir o máximo impacto dramático. Lembre-se, disse Margaret durante uma de nossas sessões de prática, você não é mais a Eleanor raivosa. Você é a Eleanor triunfante. Você é a mulher que enganou o próprio filho e recuperou a própria vida. Entre naquela festa como se fosse dona do lugar, porque você é asterisco. O dia da festa de aniversário de Derek estava absolutamente perfeito. Céu limpo, temperatura amena, ideal para uma comemoração ao ar livre. Dererick havia alugado uma barraca para o quintal, contratado um serviço de buffet e até mesmo um DJ. De acordo com o grupo de bate-papo do bairro ao qual Gladys, de alguma forma, conseguiu acesso por meio de sua rede de contatos, aquele estava se configurando como o evento social da temporada. Passei a manhã me preparando para minha própria comemoração. Margaret me ajudou a escolher a roupa, um vestido azul marinho que Frank sempre amou, combinado com o colar de pérolas que ele me deu de presente no nosso 40º aniversário. Eu queria parecer exatamente o que eu era, uma mulher competente e digna que havia sido temporariamente deslocada, mas agora estava pronta para retomar sua vida. A senhora está linda, senhora Hartwell, disse Margaret, ajustando meu colar uma última vez. Seu marido ficaria muito orgulhoso do que a senhora conquistou. Patrícia chegou a Sunset Manor às 14 horas com uma pasta cheia de documentos legais e um sorriso satisfeito. Está tudo em ordem, anunciou. O tribunal restaurou oficialmente sua competência. Sua procuração está anulada e a tutela de Dererick está encerrada. A partir de hoje, você está legal e oficialmente de volta ao controle de sua vida e de seus bens. A polícia chegou às 14 horas e 30.
O detetive Rodrigues havia sido informado sobre a situação e entendeu que, embora se tratasse tecnicamente de uma questão civil, os aspectos de fraude e roubo de identidade a tornavam uma cena potencialmente criminosa. Ele trouxe outros 2 policiais, em parte para controlar a multidão e em parte porque, como me contou mais tarde, nunca havia participado de uma restauração da justiça tão satisfatória. Senhora Hartwell, disse o detetive Rodrigues, revisando a papelada uma última vez, quero que saiba que o que seu filho fez com a senhora foi inconcebível. Trabalho em casos de abuso de idosos há 15 anos, e esse nível de premeditação é raro. A senhora deveria se orgulhar de ter revidado. Às 15 horas, tínhamos reunido uma comitiva e tanto, Patrícia e sua assistente jurídica, 3 policiais, um repórter de jornal, uma equipe de televisão, a irmã Caterine como testemunha de caráter e Gladys, que insistiram em comparecer para o que ela chamou de o melhor entretenimento que já vi em décadas. Querida, disse Gladys, retocando o batom no banco de trás do carro de Patrícia, eu não perderia isso por nada. É melhor do que qualquer coisa que mostram na asterisco corte TV asterisco. A caravana de carros chegando à minha casa criou exatamente o tipo de comoção que eu esperava. A festa do Derek estava a todo vapor. Eu podia ouvir música, risadas e o som de pessoas se divertindo na minha propriedade, comendo comida comprada com o meu dinheiro, comemorando o aniversário de um homem que havia cometido vários crimes para roubar a minha vida. Os vizinhos começaram a se reunir nas varandas, curiosos com os veículos com aparência oficial que chegariam para a celebração de Derek. Alguns acenaram para mim, reconhecendo-me como a mulher que morava lá, provavelmente se perguntando o que estava acontecendo. Derek apareceu na porta da frente, parecendo confuso e ligeiramente em pânico. Ele vestia uma camisa havaiana ridícula e segurava uma cerveja, claramente sem esperar nenhuma interrupção em suas festividades. Seu rosto assumiu várias expressões quando me viu: confusão, reconhecimento, medo e, finalmente, uma espécie de resignação raivosa. Mãe, disse ele, como se não tivesse certeza de que eu era real, o que você está fazendo aqui? Você não pode simplesmente sair daqui sem permissão. Sorri, meu sorriso mais doce, aquele que aperfeiçoei durante 40 anos de casamento com o pai dele. Olá, Derek. Feliz aniversário, querido. Trouxe um presente para você. Entreguei a ele os documentos legais que restabeleciam minha competência. Ele os pegou automaticamente, ainda processando o que estava acontecendo. O que é isso? Ele perguntou, embora sua expressão sugerisse que ele estava começando a entender. É a minha sanidade, eu disse alegremente. Acontece que eu nunca a perdi de fato. Engraçado como isso funciona. O detetive Rodrigues deu um passo à frente, com o distintivo bem visível. Senhor Hartwell, sou o detetive Rodrigues. Precisamos discutir algumas irregularidades relacionadas à sua documentação de tutela e à situação de moradia da sua mãe. A essa altura, os convidados da festa já começavam a se reunir, atraídos pelo drama evidente. Reconheci vários vizinhos, alguns amigos de faculdade de Dererick e alguns familiares que pareciam mortificados por presenciarem aquela cena. Jennifer surgiu do quintal, pálida, carregando o filho mais novo. Houve um engano, disse Derek, elevando um pouco a voz. Minha mãe tem demência. Ela não consegue viver de forma independente. Os tribunais concordaram. É por isso que tenho tutela legal. Patrícia se adiantou com uma segunda pasta. Na verdade, Sr. Hartwell, os tribunais analisaram sua documentação e encontraram irregularidades significativas. A avaliação de competência de sua mãe foi invalidada e sua tutela foi encerrada. A partir de hoje, a Sra. Hartwell tem pleno controle legal sobre seus bens e propriedades. Observei o rosto de Derek enquanto as implicações se aprofundavam. A casa em que ele morava havia 6 meses não era dele. O dinheiro que ele vinha gastando não era dele. A vida que ele havia construído com base na minha suposta incompetência estava prestes a ruir. Isso é ridículo, disse ele, olhando para a multidão reunida como se esperasse apoio. Ela não está bem. Ela não consegue cuidar de si mesma. Alguém pode se aproveitar dela. Eu ri, e foi maravilhoso. Ah, Derek, alguém asterisco se aproveitou asterisco de mim. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo, meu próprio filho. A câmera de televisão agora filmava, registrando tudo. O repórter do jornal rabiscava notas. Os vizinhos cochichavam entre si,
claramente percebendo que estavam participando, sem saber, de uma celebração de roubo. A senhora Patterson, da casa ao lado, deu um passo à frente, parecendo confusa. Eleanor, achamos que você... Derek disse que você tinha Alzheimer e não conseguia mais reconhecer as pessoas. Aparentemente, disse eu, virando-me para me dirigir à multidão que se reunia, meu filho anda contando várias histórias sobre a minha condição. A verdade é que estou tão esperta quanto sempre fui, esperta o suficiente para descobrir que ele falsificou minha assinatura em documentos legais, subornou um médico desonrado para me declarar incompetente e roubou minha casa enquanto eu estava internada ilegalmente em uma casa de repouso. Um murmúrio percorreu a multidão. Essas pessoas acreditaram nas mentiras de Derek, provavelmente sentiram pena dele por ter que cuidar de sua mãe demente enquanto desfrutavam de sua bela casa nova. Agora percebiam que estavam comemorando com um criminoso. Preciso que o senhor desocupe o imóvel, Sr. Hartwell, disse o detetive Rodrigues formalmente. Esta propriedade pertence à sua mãe, e ela está exercendo o direito de reivindicá-la. Você não pode simplesmente me expulsar, protestou Derek. Não tenho para onde ir, minha família mora aqui agora. Engraçado, eu disse, pegando meu celular e navegando pelas suas postagens nas redes sociais. De acordo com o Facebook, você está morando na sua casa nova e criando suas próprias memórias de família. Presumi que você tivesse comprado esta propriedade. Você estava mentindo para seus amigos sobre ser dono desta casa, Derek. A multidão estava em completo silêncio. Até o DJ havia parado a música. Jennifer apareceu ao lado de Derek, pálida e carregando o filho mais novo. Eleanor, disse ela cuidadosamente, com certeza podemos dar um jeito. Derek só estava tentando te ajudar. Ele estava protegendo os seus interesses. Virei-me para Jennifer com genuína curiosidade. Protegendo meus interesses falsificando minha assinatura em documentos legais? Me declarando incompetente com base em uma avaliação médica fraudulenta? Mudando-se para minha casa e gastando meu dinheiro enquanto eu dividia um quarto em uma casa de repouso com alguém que acha que game shows são documentários? Você não entende, disse Derek, desesperado. Você estava confuso. Estava tomando decisões ruins. Eu estava te protegendo de si mesmo. Me protegeu direto para um internato enquanto redecorava meu quarto, respondi. Que atencioso. O detetive Rodrigues estava perdendo a paciência. Sr. Hartwell, o senhor tem 30 minutos para recolher seus pertences pessoais. Qualquer propriedade da Sra. Hartwell permanece aqui. Precisamos discutir as acusações criminais mais tarde. Acusações criminais? Perguntou Jennifer, com a voz quase um sussurro. Patrícia abriu a maleta e tirou outra pasta. Abuso contra idosos, fraude, roubo de identidade e falsificação. Há também a questão dos cartões de crédito que Derek abriu em nome da sua sogra e os empréstimos que lhe garantiu usando o número do seguro social dela. Jennifer encarou Derek com horror crescente. Derek, o que você fez? Por um momento, a fachada cuidadosamente construída de Derek rachou completamente. Fiz o que tinha que fazer. Ela é velha. De qualquer forma, não viveria muito mais. Por que aquele dinheiro estava parado ali quando precisávamos dele agora? Quando as crianças precisavam de verba para a faculdade e tínhamos contas para pagar? Eu estava pensando no futuro da família. A confissão pairava no ar como uma nuvem tóxica. Derek acabará de confessar ter roubado de sua mãe idosa diante de dezenas de testemunhas, um policial e uma câmera de televisão. Bem, eu disse calmamente, suponho que isso responda à questão de se você sente algum remorso. Os convidados da festa começaram a se dispersar rapidamente, claramente desconfortáveis com a situação. Observei-os partir com uma mistura de satisfação e tristeza. Essas pessoas estavam comemorando com Derek enquanto acreditavam em suas mentiras sobre a minha condição. Comeram comida comprada com o meu dinheiro roubado e se divertiram na minha casa roubada. O tio Robert, irmão do Frank, aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos. Eleanor, sinto muito. Não tínhamos ideia. O Derek disse que você pediu especificamente para não ver a família porque isso te deixava muito chateada. Mais uma mentira, eu disse gentilmente. Eu adoraria ver a família. Passei 6 meses achando que vocês tinham se esquecido de mim.
Dererick passou os 20 minutos seguintes reunindo roupas e itens pessoais enquanto Jennifer colocava os filhos no carro. A decoração da festa de aniversário permaneceu, criando um cenário surreal para essa remoção forçada. A barraca alugada, a mesa de buffet cheia de comida, o equipamento de DJ, tudo isso um monumento à arrogância de Dererick. Enquanto Dererick carregava sua última caixa para o carro, ele parou na minha frente uma última vez. Espero que você esteja feliz, disse ele, amargurado. Você destruiu sua própria família, mãe. Você deixou seus netos sem teto. Observei seu rosto, procurando por qualquer sinal de remorso genuíno ou compreensão do que lhe havia feito. Só vi autopiedade e raiva. Derek, disse eu baixinho, eu não destruí esta família. Você destruiu. No momento em que decidiu roubar a minha vida em vez de construir a sua, você tinha escolhas. Poderia ter pedido ajuda. Poderia ter sido honesto sobre seus problemas financeiros. Poderia ter trabalhado comigo para encontrar soluções. Em vez disso, você escolheu cometer fraude, abuso de idosos e roubo de identidade. Essas foram escolhas suas, não minhas. Ele ficou ali por um momento, talvez esperando que eu amolecesse, oferecesse perdão ou ajuda. Quando ficou claro que isso não aconteceria, ele foi embora. Os carros da polícia partiram. A equipe de reportagem guardou seus equipamentos. Patrícia ficou para me ajudar a avaliar o que havia sido danificado ou removido da casa. Estava praticamente intacta, embora Dererick claramente tivesse revistado o escritório de Frank e retirado vários documentos importantes. Esses seriam recuperados como parte da investigação criminal. Ao pôr do sol, me vi em pé na minha sala de estar pela primeira vez em 6 meses. Os móveis eram praticamente os mesmos, embora Dererick tivesse reorganizado tudo ao seu gosto. As fotos de família haviam sido removidas da lareira e substituídas por fotos da família de Dererick. Meus livros haviam sido guardados para dar lugar aos seus eletrônicos. Levaria tempo para restaurar a casa do jeito que eu gostava. Levaria mais tempo para processar a traição, para entender como meu relacionamento com meu filho havia se deteriorado a ponto de ele justificar o roubo da minha vida inteira. E levaria muito mais tempo para decidir se o perdão era possível ou mesmo aconselhável. Mas, enquanto eu estava em minha própria casa, legalmente competente e financeiramente independente, senti algo que não experimentava há meses: liberdade. O noticiário local publicou a seguinte notícia naquela noite: idosa recupera a vida após esquema fraudulento do filho. O jornal publicou uma matéria mais longa no dia seguinte, com foco nas questões mais amplas do abuso de idosos e nos sinais de alerta aos quais as famílias devem ficar atentas. A história de Derek se tornou um alerta sobre ganância, desespero e os perigos de subestimar familiares idosos. As consequências legais para Derek foram significativas. As acusações criminais incluíam abuso de idosos, fraude, roubo de identidade e falsificação. As penalidades civis incluíam a restituição integral do dinheiro roubado, além de indenização por danos morais e honorários advocatícios. Sua tutela fraudulenta também desencadeou uma investigação contra o Dr. Webb, que perdeu sua licença médica restante e enfrentou suas próprias acusações criminais. Derek finalmente conseguiu um acordo judicial para evitar a prisão, aceitando 5 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e uma ordem de restrição permanente que o impedia de entrar em contato comigo ou acessar qualquer uma das minhas contas financeiras. Ele também foi obrigado a se submeter a aconselhamento financeiro e avaliação psicológica. Jennifer pediu o divórcio 6 meses depois. Ela voltou para a casa da mãe com as crianças e começou o processo de reconstrução da vida. Senti pena dela e das crianças. Elas foram vítimas da fraude de Dererick tanto quanto eu, à sua maneira. A casa parecia diferente depois de tudo o que aconteceu. Ainda era meu lar, mas agora carregava o peso da traição. Pensei em vendê-la e recomeçar em outro lugar, mas isso parecia demais com deixar Derek vencer. Em vez disso, fiz mudanças. Reformei o escritório de Frank, transformando-o em um estúdio iluminado, onde eu poderia me dedicar ao hobby de fotografia para o qual nunca tive tempo durante meus anos de trabalho. Transformei o antigo quarto de Dererick em uma biblioteca. Instalei um sistema de segurança e troquei todas as fechaduras. O mais importante é que fiz novas amizades. A experiência na Sunset Manor me mostrou que havia pessoas em todos os lugares lutando suas próprias batalhas, superando seus próprios desafios, provando que idade não significa irrelevância.
Margarete concluiu o curso de Direito e agora trabalha no escritório de Patrícia, especializado em defesa de idosos. Gladys e eu mantivemos nossa amizade, embora ela tenha se mudado para uma instituição melhor, mais perto da filha. A irmã Caterine e eu nos correspondemos regularmente, e me tornei uma defensora voluntária de residentes de asilos que possam estar sofrendo abuso ou exploração. Harold Finn, o investigador particular aposentado que me deu a dica sobre verificar as datas das assinaturas, tornou-se um dos meus amigos mais próximos. Apesar das suas dificuldades de fala, desenvolvemos uma forma de comunicação que funcionou para nós dois. Ele me ajudou a entender como identificar padrões de fraude, e eu ajudei com pesquisas jurídicas para casos que ele consultava em sua casa de repouso. A invasão da festa de aniversário virou lenda no meu bairro. As pessoas ainda mencionam em festas de quarteirão e eventos comunitários. Lembra quando Eleanor recuperou a casa com apoio da polícia? Virou sinônimo de não subestimar as pessoas com base na idade ou na aparência. A senhora Patterson, minha vizinha, me disse mais tarde que suspeitava que algo estava errado, mas não sabia como lidar com a situação. A história do Derek nunca fez sentido, disse ela. Você passou de uma pessoa perfeitamente normal para supostamente ter demência grave da noite para o dia. Não é assim que funciona o Alzheimer. Aprendi algo importante durante aqueles 6 meses na Sunset Manor. Ser idoso não significa ser indefeso. Ter problemas de saúde não significa ser incompetente. E ser traído pela família não significa ser derrotado. Às vezes, significa apenas descobrir quem você realmente é quando tudo que lhe é familiar é arrancado de você. Derek ocasionalmente tenta entrar em contato comigo por meio de intermediários, geralmente em feriados ou quando está com problemas financeiros. Ele quer reconciliação, perdão, um retorno ao relacionamento familiar que tínhamos antes. Mas algumas traições são fundamentais demais para serem superadas. Quando seu próprio filho decide que você vale mais para ele legalmente morto do que vivo, quando ele está disposto a roubar sua liberdade, sua dignidade e sua autonomia por dinheiro, esse não é um relacionamento familiar que vale a pena preservar. Não sinto falta do Derek. Sinto falta do filho que eu pensava ter, do homem que eu esperava que ele se tornasse. Mas a pessoa que falsificou minha assinatura e me declarou incompetente não é meu filho em nenhum sentido significativo. Ele é apenas um criminoso que por acaso compartilha meu DNA. O dinheiro que Derek roubou foi recuperado em grande parte, embora parte tenha sido gasta em itens irrecuperáveis, como férias e restaurantes. A casa foi restaurada de acordo com minhas preferências. A documentação legal que comprova minha competência é sólida, e minha vida, interrompida, mas não destruída, continua. Tenho 73 anos agora, vivo de forma independente, viajo quando quero, administro minhas próprias finanças e tomo minhas próprias decisões. Tenho amigos que respeitam minha inteligência, vizinhos que me observam por escolha própria e não por obrigação, e hobbies que me trazem alegria. Não é a vida que eu esperava ter depois da morte de Frank, mas é a vida que escolhi construir depois da traição de Derek. A parte mais gratificante de toda essa experiência não foi o confronto dramático na festa de aniversário do Derek, embora tenha sido, reconhecidamente, agradável. Não foi vê-lo enfrentar acusações criminais, embora a justiça fosse importante. Foi provar a mim mesma que eu era capaz de revidar, que eu era capaz de superar alguém que se achava mais inteligente do que eu e que eu poderia reconstruir minha vida ainda mais forte do que antes. Derek achou que estava roubando meu futuro. Em vez disso, ele me deu a oportunidade de descobrir exatamente o quão forte, engenhosa e determinada eu realmente sou. Talvez esse não fosse o presente de aniversário que ele pretendia me dar, mas é o que mais guardarei como um tesouro. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de não ter tentado resolver as coisas com Derek em particular, se a humilhação pública era necessária. Minha resposta é sempre a mesma. Derek não me roubou em particular. Ele me roubou sistematicamente, com premeditação e com a ajuda de cúmplices. Ele mentiu para familiares, amigos e vizinhos sobre minha condição. Ele comemorou seu roubo publicamente, postando fotos de sua vida na minha casa nas redes sociais. Por que sua queda deveria ser menos pública do que seu crime? A verdade é que Derek precisava ser exposto, não apenas pelo meu bem, mas pelo bem de outros idosos que poderiam ser alvos de esquemas semelhantes. O abuso contra idosos prospera no silêncio e na vergonha. Depende de as vítimas estarem envergonhadas ou desesperadas demais para reagir.
Ao tornar minha história pública, ajudei outras famílias a reconhecer os sinais de alerta e dei a outras vítimas a coragem de se manifestar. Recebi cartas de pessoas que viram minha história e reconheceram padrões semelhantes em suas próprias famílias, filhos adultos que gradualmente assumiram o controle das finanças dos pais, familiares que pressionaram por tutelas desnecessárias, idosos a quem foi dito que não eram competentes para tomar suas próprias decisões quando, na verdade, eram perfeitamente capazes. Conhecimento é poder. E usei meu conhecimento do sistema jurídico para recuperar minha vida. Mas, mais importante, usei minha experiência para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Essa se tornou minha missão agora: defender idosos que estão sendo vítimas de quem deveria protegê-los. Frank costumava dizer que todo final é, na verdade, um começo disfarçado. Pensei que minha história estava acabando quando Dererick me internou na mansão Sunset. Em vez disso, era o começo de um novo capítulo, um em que eu sou o herói em vez da vítima. Agora, estou curioso sobre você que ouviu a minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.